você que nos assiste pela internet, louva a Deus pela tua vida, que o Senhor possa falar contigo. Hoje é o dia 8 de janeiro de 2015, é uma quinta-feira, nós estamos na sede da Combafari, aqui no centro de Carapicuíba. A palavra de hoje está em Atos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Está assim na minha tradução. O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, voltava de Jerusalém, aonde tinha ido fazer o quê? Onde ele tinha ido? Tinha ido para Jerusalém fazer o quê? Adorar a Deus. Feche os seus olhos, Senhor. Tua palavra foi dita nesse lugar. Eu clamo para que a tua misericórdia me alcance. Que o Senhor possa me dar entendimento, conhecimento, sabedoria e capacidade para poder transmitir para a tua igreja exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que no final dessa mensagem, o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, venha ser exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. E podem se assentar aqui, Deus. Nós temos lido o Evangelho de São João, o Evangelho de São Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 23. Quem é capaz de citar o que diz esse versículo? João 4, 23. O Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores. Eu adoro em espírito e verdade. É isso que o Senhor está. Neste ano de 2015, o Senhor está em busca desses adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não é? Tem alguma das meninas que já fizeram essas crianças? Lá no caminho? Tem alguém chamado junto assim? Não é? Ficar lá, ficar com eles lá. O Senhor está em busca desses adoradores. Só há uma condição para ser verdadeiro adorador: precisa adorar em espírito e em verdade, independente de resultados, independente de necessidade. É muito fácil a gente adorar a Deus quando a gente está tudo sob controle, está tudo bem. Difícil é adorar a Deus quando passamos por dificuldade, quando passamos por luta, quando passamos por necessidade. Essa é a diferença do verdadeiro adorador, daquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nós vemos aqui uma passagem. Essa passagem é citada em quase todos os batismos. Diga a gente aqui também. Por quê? Porque foi um batismo que ficou como regra, como uma orientação, para que todos os outros batismos pudessem seguir essa regra. Mas tem algo aqui sobrenatural aqui. Tem algo que está fora do comum. Tem algo incomum. Tem algo que não é costumeiro a gente presenciar. Olha a história desses dois versículos aqui. Versículo 26 de Atos 8. O anjo do Senhor falou a Filipe. Quem era Filipe? Ou quem foi Filipe? Para o filho do Montão, sentadinho aí, esse Filipe aí. O Filipe era um diácono. Filipe era um oficial. Filipe era um trabalhador da obra de Deus. O Filipe, ele era um obreiro. Filipe foi levantado por Deus
vidas, para cuidar de pessoas, para cuidar de ovelhas. E o Felipe ele estava em Jerusalém, estava na cidade de Jerusalém, tinha lá o ministério dele, tinha a vida dele, ele tinha toda uma história lá em Jerusalém. Ano 26, apareceu um anjo lá. Chegou um anjo e falou para o Felipe: sabe, você não vai ficar mais agora em Jerusalém, você precisa ir agora, lá para a Banda do Sul, ao caminho que desce de Jerusalém, vai até Gaza. Se fosse hoje, muita gente não queria nem estar lá. Esse lugar existe até hoje lá perto de Jerusalém. O pastor deve ter pelo menos ouvido falar. É uma faixa de terra, de terreno, é uma disputa hoje entre palestinos e judeus lá. Eles vão à guerra por causa disso há muitos anos. Muitas pessoas morrem a bombardeio lá nessa faixa de Gaza. E o anjo falou para o Felipe: tem uma missão para você, Felipe. Você vai. Felipe foi transportado de forma sobrenatural. Foi arrebatado. Foi levado para lá. Ele foi levado para lá e depois saiu de lá de forma sobrenatural. Foi arrebatado. Tá vendo? Versículo 40, o último versículo de Atos 8. Olha o que aconteceu. Mas Filipe achou-se em Azoto e viajando anunciou o Evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Depois que Filipe cumpriu a missão dele, de novo ele foi arrebatado para um outro lugar. Ele estava em Jerusalém, o anjo levou ele até Gaza, lá fez algo que nós vamos falar daqui a pouco, que ele precisava fazer lá, depois levou de volta. No versículo 39, se não me engano, diz até a palavra, ele foi arrebatado, não é isso? Arrebatou, não é isso? Versículo 39, quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso prosseguiu sua viagem. Olha, Filipe estava em Jerusalém. Entenda isso para você. O Filipe estava em Jerusalém, alguns quilômetros. Pelo mapa dá quase 100 quilômetros, até um pouco mais, não vi a distância correta, mas tem uma escala lá, pela escala dá mais de 100 quilômetros de Jerusalém até essa faixa de Gaza. Não é tão pertinho, acho que é isso mesmo, né, pai? Acho que para 80 quilômetros deve estar. Aumentou a cidade de Jerusalém, aumentou também a cidade lá da faixa de Gaza, então esse ponto um pouco mais, mas pelo mapa da época dá mais de 100 quilômetros. Filipe foi arrebatado lá. E olha por que ele foi arrebatado. Ele foi levado até a faixa de Gaza, que é perto lá do deserto, sei lá, indo para o mar, não sei direito, não conheço lá o lugar. Mas o versículo 27, nós lemos, diz que o Felipe, não é vista nem nada, obedeceu, não é isso? Ele apareceu lá, apareceu nessa cidade, nesse local, Gaza, e tinha um homem, etíope, ele era eunuco. Esse eunuco, ele era mordomo-mor. O que é mordomo-mor? Primeiro, o que é eunuco? O que é eunuco? Como é que eu explico o que é eunuco? O eunuco, ele era um homem castrado, geralmente usado para poder cuidar do harém do rei. Então o rei, não era desse, castrava lá o eunuco e ele ficava lá. Era uma pessoa de máxima confiança, mas era eunuco castrado, não preciso falar mais nada. E ele era isso aí, castrado. Só que ele era mordomo-mor. O que é mordomo-mor? Ele era o chefe dos mordomos. Ele era o diretor dos mordomos, o presidente lá dos mordomos. Era o que mandava em todos os outros. Mordomo aqui pode se entender como gerente, como chefe, como alguém de confiança que cuida de alguma coisa. E ela tinha uma rainha chamada Candace. E essa rainha, ela tinha muita confiança nesse etíope, desse. Usando que aqui não diz o nome dele, né? Não tem o nome dele aqui.
um homem etíope quer dizer que ele nasceu na Etiópia. Ele era eunuco porque era castrado. Mordomo porque era o chefe da Candace, rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros. Esse eunuco. Ele era uma pessoa da máxima confiança da rainha. Cuidava de todas as riquezas lá do reino. Olha aí. E ele voltava de Jerusalém, presta atenção. Filipe estava onde antes de ser arrebatado para cá? Filipe estava onde? Em Jerusalém, não é isso que estava aí, ó. Desce de Jerusalém, não é? Ou seja, quando desce, sai de Jerusalém e vai até Gaza. O eunuco estava voltando da onde? De Jerusalém, ele tinha ido lá. E o que ele foi fazer lá? Última palavra que a gente deu. Tinha ido lá o quê? Adorar a Deus. Filipe estava em Jerusalém. O eunuco chegou em Jerusalém, estava adorando a Deus, estava indo embora, voltando lá, pedindo que ir para a Etiópia, né? Voltando lá para a África. Estava lá. Ele tinha adorado a Deus. E tem alguns versículos que a gente não leu. Versículo 28 diz que ele estava sentado, ele diz no seu carro. O carro lá na época era um tipo de uma charrete, uma diligência, né? Era puxado por cavalos. Não tinha ainda o motor, a explosão não existia. Então não era um carro como a gente conhece. Um carro puxado por tração animal, não sei que tipo de animal, cavalo, né? Está lá. Ele estava sentado lá no carro dele e ele estava lendo a palavra de Deus. Estava lendo o livro de Isaías. Estava lendo. E o Filipe foi arrebatado de Jerusalém até o lado desse etíope. E diz no versículo 29, o Espírito Santo de Deus falou para Filipe assim: Filipe, encosta mais perto desse carro, chega mais junto dele. Essa charrete, essa carroça, essa diligência, encosta perto dela. Olha a situação do Filipe, versículo 30. Ele começou a correr do lado da carroça. Diz aí no versículo 30. Correndo Filipe, ouviu que o homem lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lê? Filipe estava correndo do lado da charrete lá, da carroça lá do etíope, do eunuco, e ele perguntou: se você está entendendo o que você está lendo? E que o eunuco respondeu no versículo 31: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou ao Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, peraí. Filipe estava em eunuco, estava em Jerusalém, o eunuco estava em Jerusalém, o eunuco saiu para a Etiópia, só que ele foi adorar Jerusalém, estava adorando a Deus lá em Jerusalém, estava indo embora. O anjo chegou para Filipe e falou: Filipe, tem uma missão, você precisa resolver um problema de uma pessoa. Vou transportar você até a faixa de Gaza. Eu vou até Gaza, 100 quilômetros. Hoje, o passado está uns 80 porque aumentou, né? Mas 100 quilômetros, 106, se não me engano, então, vou te levar lá. Chegou lá, colocou o Filipe do lado da carroça lá do eunuco, ele correndo. O Filipe, acho que você tem que saber direito, você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não, só que aqui me explica. Qual era o problema do eunuco? O que o eunuco estava passando? O que ele precisava? Por que Deus enviou o Filipe lá para correr do lado da carroça do eunuco? Ele tinha um problema. Ele estava lendo a Bíblia e não estava entendendo. Aqui não diz, mas eu imagino que ele deve ter orado, deve ter falado: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. O que será que está se passando aqui? Eu aqui, tem umas coisas aqui. E ele parou num trecho
diz aqui no versículo 32, que o trecho da escritura que ele lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante de seus tosquiadores, não abriu a boca. Estava lendo ele. Isso é Isaías, acho que é 53, acho que é 53, 7. Estava lendo Isaías 53, 7. Estava lá. E só tinha esse problema. Esse cara tinha problema de dinheiro? Tinha problema de dinheiro? Não. Ele era o chefe lá, né? Ele tinha algum problema de autoridade? Ele tinha algum problema de transporte? Ele estava andando a pé? Será que ele passava necessidade? Será que ele estava com fome? Não, ele tinha um problema simples. Simples. Mas para ele era um problema importante, que ele não estava entendendo. Mas eu não estou entendendo. Estou lendo aqui. Ele deve ter falado para o Senhor: falou, Senhor, e agora? Eu estou querendo entender aqui a tua palavra, eu estou querendo saber o que está acontecendo aqui. Só que ele tinha, presta atenção no que eu quero dizer agora, já vamos entrar na analogia. Ele tinha uma adoração feita lá em Jerusalém. Não tinha adoração lá? Ele não foi lá e não adorou? Ele saiu de lá com um crédito de adoração com Deus. Aleluia! Ele saiu de Jerusalém com um crédito de adoração com Deus. Ele tinha um problema pequeno. Para nós aqui, é só entrar no seminário, era só ligar para o pastor Marival, dava lá o telefone do pastor Reinaldo, ele já resolvia lá, não é? Mas para ele não, naquele tempo não tinha telefone. E se tivesse, ele não sabia o número. E se ele soubesse o número, ele estava lá em Jerusalém, e a gente aqui em Osasco, o seminário é Osasco. E ele estava lá. Presta atenção no que eu quero dizer. Mesmo que a gente tenha um problema pequeno, se nós tivermos um crédito de adoração, Deus move o sobrenatural para resolver o nosso problema pequeno. E se for grande o problema, Ele move muito mais ainda. Estava lá que eu só queria entender. O que aconteceu? O anjo foi lá e catou, falou: peraí, estava mais perto aqui, o Felipe, vem cá, nós precisamos resolver um negócio lá. Tem uma pessoa com um problema, e essa pessoa tem um crédito de adoração com Deus. E eu e você, entenda bem, 2015, vamos ser pessoas com problemas. Mas se nós tivermos um crédito de adoração com Deus, lá no monte, lá em Jerusalém, lá na igreja, lá em Jerusalém, se nós tivermos um crédito de adoração, Deus vai mover o anjo vai encontrar alguém, vai levar de forma sobrenatural até onde a gente estiver, vai entrar com providências ali, e a pessoa saiu correndo do lado do eunuco, e o Felipe ali, correndo. Aí o eunuco falou: não estou entendendo o que está acontecendo comigo, nessa Bíblia aqui, nessa passagem aqui, dá para você me explicar? Olha aqui no versículo 33. Na sua humilhação foi tirado seu julgamento. Quem contará sua geração? Porque sua vida é tirada da terra? No 34, ele está cheio de dúvidas aqui, ó. O eunuco disse a Filipe: rogo-te, olha, rogo-te, que me digas acerca de quem o profeta diz isso, dele mesmo ou de outro. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando por essa mesma escritura, lhe anunciou Jesus. Falou para ele: olha, profeta Isaías está falando de Jesus, está falando do Messias. Ele estava profetizando aí 640 anos antes de Jesus nascer, que ele nasceria. E ele nasceu. Ele acabou de ser morto, acabou de ser sepultado, acabou de ressuscitar. Ele acabou de escolher 12 apóstolos, né? Um traiu, mas foi substituído lá pelo Matias. É isso? Foi substituído pelo Matias. Ele deu continuidade através dos 12 apóstolos da igreja primitiva. Ele falou para ele: glória,
Tem mais uma coisa, ele deixou escrito nos Evangelhos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: o que diz? Marcos 16, 15 e 16. Quem pode ler também? Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Depois tem uma regra: quem crer e for batizado, o que acontece? Será salvo. Aí Felipe falou para ele Jesus, ali, correndo do lado dele, depois ele subiu, sentou e explicou, ele está falando de Jesus, está falando dos evangelhos de Jesus, está falando dos compromissos que nós temos que ter, está falando da necessidade de sermos batizados. Quem crê e for batizado será salvo. Aí o eunuco, versículo 36, diz que eles estavam prosseguindo, chegaram ao lugar onde havia água. Então disse o eunuco: eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? No versículo 37, Felipe respondeu: é lícito, ou seja, é justo, é certo, é correto, se crê de todo o teu coração. Disse o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Felipe mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. Batizou o eunuco. Olha aí. Versículo 39 diz o que aconteceu com Felipe. Quando saiu da água, o Espírito Santo arrebatou Felipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso, alegre, feliz, prosseguiu a sua viagem. No 40, para encerrar aqui a história, mas Felipe achou-se em Azoto, uma outra cidade, em outro lugar, viajando anunciou o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia, que era a terra natal deles, Cesareia, chamada Cesareia de Filipe, até que ele chegou lá. O que eu quero te passar? O que o Espírito Santo falou no meu coração? Nós vamos ser como o eunuco nesse ano de 2015. Nós vamos enfrentar situações de dificuldades. Qual é a principal característica do eunuco? Eu falei aqui que era o eunuco tinha que fazer o quê com ele? Fazer o quê? O que o rei fazia para ele não mexer com as mulheres do rei? Castrado. Presta bem atenção no que eu quero fazer. Eu disse que nós vamos ser como o eunuco. As mulheres, agora tem também castração feminina, mas os homens, todos, ninguém quer ser castrado, não sei que não é homem, mas eu não estou falando de sexo, não estou falando nem de vida, estou falando de sonhos, estou falando de projetos, estou falando de metas, estou falando de objetivos. Quantos de nós não teve metas, objetivos castrados? Quantos não sonhavam com um canudo de faculdade, foi castrado? Não sonhavam com um emprego bom, foi castrado? Uma casa boa, um carro, um casamento, uma necessidade para ser suprida, castrado? Oh, meu Deus, até quando é assim? Até quando vai ser esses altos e baixos? Até quando uma determinada área minha parece que está castrada, parece que não vai para frente, parece que não funciona? Até quando? Nós somos como o eunuco. Felipe, e o anjo do Senhor, o Espírito Santo, é a palavra profética para as nossas vidas. É a palavra para 2015. Qual é a palavra profética? Adoração. Lembra o que o eunuco fez lá em Jerusalém? Adorou. Ele adorou porque ele estava com um problema pequeno, simples. Esse eunuco, muito provavelmente, a gente não está falando muito sobre Salomão, mas muito provavelmente nós vamos ver esse eunuco lá na glória. Está lá, porque ele creu, não foi? Foi batizado, então ele foi salvo. Ele está lá. Ele está lá, está junto com o Senhor. A adoração dele em Jerusalém disparou todo um processo abençoador de Deus. A dúvida que ele tinha, Felipe chegou e tirou. Agora, foi só isso.
Felipe explicou para ele o que acontecia naquele texto, lá em Isaías 53, versículo 7, né? Foi só isso. Felipe explicou para ele, foi só isso. Ou Felipe fez mais? O que Felipe fez? Felipe batizou ele. Felipe deixou ele, presta atenção, preparado para ser salvo. Entenda o que eu quero dizer agora. A tua adoração lá em Jerusalém vai fazer com que ela mover no mundo espiritual. E quando vier, sabe, o anjo trazendo aquele recurso, aquela solução, aquele socorro, vai vir além daquilo que você e eu estamos esperando. Junto com a vitória, Deus te dá e me dá a salvação em nome de Jesus. Felipe batizou, garantiu a salvação para aquele eunuco. Falou para ele: volta aqui, não tem água ali, vamos lá, a gente já se batiza. E pronto. A missão de Felipe começou quando ele foi arrebatado para estar ao lado daquele eunuco. A tua missão e a minha missão começa com a adoração que nós apresentamos no primeiro dia de 2015. A missão de Felipe terminou quando ele batizou. A tua missão e a minha missão de adoração termina dia 31 de dezembro de 2015. A somatória de toda a adoração que nós vamos oferecer durante todo este ano vai garantir para nós uma colheita profética. A semente é uma só: adoração, 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 adoração. Agora a colheita não, é a necessidade suprema, é o socorro, é a orientação, a direção, é a união, é a paz, é a alegria, é a prosperidade, é a saúde, é a restauração do lar, da família, do casamento, é a libertação de filhos, é a realização de sonhos, é o alcance de metas, é as portas abertas, é tudo aquilo que eu e você precisamos para este ano de 2015. Creia, é na adoração que o Senhor age e vai além daquilo que eu e você estávamos esperando. Amém? Eu você se colocar até agora. Você que está assistindo essa mensagem pela internet, o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Se for ainda em 2015 que você está assistindo, adore, simplesmente adore o Senhor. A adoração é uma semente profética. Na adoração, o Senhor traz a colheita daquilo que você está esperando e muito mais. Fique na paz do Senhor Jesus. Você